agora para o exemplo 2. O que muda do exemplo 2 para o exemplo 1? No exemplo 2, a gente já tem dois carregamentos, que é este carregamento aqui e este outro aqui. Daí, a gente precisa determinar o que esses dois carregamentos vão acrescentar de tensões neste ponto A. Como eles são simétricos e com a mesma carga, basta calcular para 1 e depois multiplicar por 2, viu? Porque eles têm a mesma distância em relação ao ponto e o ponto está na mesma profundidade em relação aos dois carregamentos. Mas vamos primeiro calcular para esse daqui, ó, o que este carregamento vai acrescentar de tensões verticais nesse ponto. Daí, aqui olhando em planta e aqui olhando em corte. Olhando em planta, está aqui o carregamento 1, tanque 1, e o ponto A está aqui no meio desses dois carregamentos. O raio desta fundação é 2 e a magnitude, a tensão que ele aplica na superfície do terreno é de 100 kPa. O ponto A ele está a 4 metros de profundidade em relação à aplicação da carga e 4 metros em relação ao centro das duas fundações circulares. Então, o que esse tanque 1 vai acrescentar de carga no ponto A? Primeiro, a gente tem que determinar essas duas razões aqui, né? Z sobre Rzão e Rzinho sobre Rzão. O Z é a profundidade do nível do carregamento ao ponto A, que vale 4, então o Z é igual a 4. O Rzão é o raio da fundação, que vale 2. O Rzinho é a distância horizontal do ponto A até o centro do carregamento, vale 4. E aqui, novamente, o Rzão, que é o raio da fundação, ele vale 2. Daí, fazendo essas duas razões aqui, a gente obtém esses dois valores. 2 para essa e 2 para essa outra aqui. Então, a gente tem que ir lá nas tabelas do A' e do B' e procurar a coluna com o valor de 2 e a linha com o valor de 2. Aonde cruzar naquelas duas tabelas vai ser o valor do B' e o valor do A'. Então, aqui, primeiro para o A'. Rzinho sobre Rzão igual a 2 é esta coluna aqui. Z sobre Rzão igual a 2 é essa linha aqui. Elas cruzaram neste valor aqui. Então, este valor que é o valor do A'. A gente já sabe que o A' vale 0,04496. Agora vamos determinar o valor do B'. Mesma coisa. Coluna igual a 2 e a linha igual a 2. Aonde que elas cruzarem vai ser o valor do B'. Então, B' vai ser 0,02836. Então, a gente já tem aqui ó, o valor do A' e o valor do B'. Só jogar nesta fórmula aqui para a gente determinar o acréscimo de tensão vertical no ponto A. Daí, a carga, o valor de Q é 100. Então, 100 vezes A' mais B'. Esse valor mais esse multiplicado por 100, a gente encontra que o acréscimo de tensão vertical no ponto A vale 7,33 kPa. Daí, esse valor aqui foi apenas para o tanque 1. O que o tanque 1 acrescentou de tensões verticais no ponto A? Daí, a gente precisa também calcular o que o tanque 2 acrescentou de tensões verticais nesse ponto. Como eles são simétricos, têm a mesma distância em relação ao ponto e o ponto está na mesma profundidade em relação aos dois carregamentos, o acréscimo de tensão vertical devido a esse carregamento vai ser igual
ao acréscimo de tensão vertical deste carregamento. Então, basta pegar esse valor aqui, que a gente determinou para o tanque 1, e multiplicar por 2. Então, fica 7,33 vezes 2. Então, tá aqui, ó. Este carregamento ele vai acrescentar 7,33 e este daqui vai acrescentar também 7,33. A somatória desses dois valores, a gente encontra que no ponto A foi acrescido uma tensão vertical de 14,66, que foi devido à construção dessas duas fundações.